Capítulo 331, Objeto de Teste 2. Desde seu retorno para casa, Lit recebeu inúmeros convites de famílias nobres que queriam conhecê-lo ou apresentar suas filhas a ele. A maioria deles veio de fora do condado de Lústria. Felizmente, era inverno, então a lareira estava geralmente acesa. O fogo foi um grande ajudante na classificação das correspondências de Lit. Ainda não acredito que temos um nome de família. Elina estava radiante de alegria. Sua vida parecia ter se transformado em um conto de fadas desde o nascimento de Lit. As coisas estavam sempre melhorando. Se ao menos Lit compartilhasse 1/10 de sua felicidade, Elina consideraria sua vida perfeita. Premiado pela coroa nisso. Gostaria de saber se seu irmão vai usá-lo. Ele me faz me preocupar tanto. Ela suspirou. Aran é muito pequeno para se importar com um nome. Lit respondeu. Além disso, ele está perfeitamente bem. Eu verifiquei há 1 minuto atrás. Eu quis dizer Trion. Elina bufou. O filho mais velho parecia ter desaparecido anos atrás, mas Lit não se importava. Foi outra nota amarga na vida de Elina. Não ouse perguntar quem. Solos o repreendeu com antecedência. Se deixada desmarcada, Lit era capaz de arruinar o humor de todos. Rena agora usava o nome do marido e da própria família. O sogro insistia em que ela e o sobrinho mantivessem o nome de Veren. Zequel era orgulhoso, não burro. Levar o nome de um mago era como ter um exército. Como Lit, Tista conseguiu se matricular no Grifão Branco graças à realização do hexagrama de Silverwing. Seu núcleo ainda era verde claro, mas graças ao ensino de Lit, suas habilidades eram de primeira. A casa de Lit era constantemente renovada e agora parecia a casa de um comerciante. Pelo menos do lado de fora. Por dentro, era quase tão bom quanto uma casa moderna na Terra. A única coisa que faltava era a internet. Com seu domínio dos cristais mágicos, Lit havia fornecido à casa isolamento térmico, aquecimento central, água corrente e até 2 banheiros totalmente equipados. Era tão confortável que Rena e o marido haviam voltado para a casa da família dela durante o inverno. Água quente corrente e 2 curandeiros era algo que nem mesmo a maioria dos nobres podia pagar. Não se preocupe, irmãozinho. Tenho certeza que você encontrará outra namorada. Tista deu um beijo em sua bochecha. Sua tentativa apenas fez Lit rosnar. Desde que Tista começou a praticar seriamente a magia, suas impurezas se moveram lenta mas firmemente em direção ao seu núcleo. Para piorar as coisas, ela parecia se tornar mais linda a cada dia. Entre o despertar e a beleza, Tista me fará matar tantas pessoas que o reino Grifon sentirá muita falta de Balcor. Lit pensou. Ele saiu de casa, dando um passeio na floresta de Traven. Como sempre, ele passou pela casa de Célia primeiro. Lit ainda esperava que a caçadora voltasse um dia. Caminhar foi uma das poucas coisas que o acalmaram. Lit sempre esperava que algum animal mágico o atacasse, dando-lhe a oportunidade de desabafar sua raiva. Infelizmente, até agora, até os reis sobreviventes da floresta mantiveram distância. Tão longe. Lit cheirou algo estranho, apenas uma fração de segundo antes que algo chegasse ao local onde ele estava parado com a força de um trem de carga. Lit se esquivou facilmente, deixando apenas uma imagem posterior para receber o impacto. Você. Lit ficou surpreso. Ele nunca esperaria encontrá-lo tão perto de sua própria casa. Nos encontramos novamente, carne fresca. Pilard, o Croche, animal mágico do tipo crocodilo, cumprimentou-lhe com um rosnado, antes de atacá-lo novamente em um frenesi. Os dois se conheceram durante o segundo exame da academia. Pilard parecia um jacaré humanoide. Ele ficou em 2 pernas, atingindo 2,5 metros de altura. Ele usava um cinto no qual penduravam várias bugigangas enquanto empunhava um machado de 2 cabeças e um martelo nas mãos. Pilard balançou as armas em forma de X, não dando a Lit espaço para se esquivar para os lados. Lit deu um passo à frente, chegando bem embaixo do enorme tronco do Croche e deu um soco no estômago com força suficiente para levantá-lo do chão.
Isso e a flecha de praga que Lit lançou a queima-roupa, infligindo à fera dano suficiente para enviá-lo para um modo furioso típico de um Crush ferido. Pilard tentou morder a cabeça de Lit, pegando apenas ar. Lit já havia se movido pelas costas, fazendo-o voar com um chute e outra flecha de praga. O Crush bateu contra uma árvore, tossindo um bocado de sangue. Antes que ele pudesse se levantar, Lit o agarrou pelo pulso e o jogou contra o chão, como se ele fosse apenas um tapete sujo. Depois de sofrer danos suficientes, Pilard recuperou os sentidos. Pare com isso, caramba! Você vai me matar. O que você quer? Lit perguntou enquanto o soltava. Segundo Solus pedia, Crush tinha um senso de humor violento e distorcido. Como Lit não percebeu nenhuma intenção de matar nos ataques iniciais, ele tinha quase uma certeza de que era a maneira de Pilard de dizer oi. Lit estava muito chateado para se importar e respondeu em espécie. A única razão pela qual você ainda está vivo é que ajudou meus companheiros durante o ataque de Balcor. Tenha isso em mente antes de responder. Cara, você não é divertido. Você não pode pegar uma piada. Crush eram criaturas robustas. Pilard só foi ferido em seu orgulho, ossos e órgãos internos. Morte é então. A mão de Lit segurava energia suficiente para explodi-lo no esquecimento. Espera. Eu tenho uma oferta de negócios para você. Eu não vim tão longe só para ser morto por uma brincadeira. Diante da morte iminente, Pilard ficou muito falador. Ele explicou a Lit como, após a morte de Linjus, Scarlet, o Scorpicore, decidiu deixar a floresta. Ela não podia partir antes que outro senhor fosse escolhido, então Scarlet ajudou todos os seus tenentes a despertar. Apesar de todos os seus ensinamentos e esforços, muito poucos conseguiram. Pilard estava entre os fracassos. Por que eu deveria me importar? Perguntou Lit. Eu falei muito com o protetor naquela época. Ele me disse que você tem um método diferente. Novamente, isso explica por que você precisa da minha ajuda, não porque devo poupar você. Protetor também me falou sobre seus filhotes. Como você ama sua doce doente, irmã. Pilard quase chocou quando percebeu sua má escolha de palavras. Todas as sombras dos bosques de trave convergiram para eles, mas enquanto Lit parecia se tornar mais forte, o Crush sentiu sua vida se esvaindo. Quero dizer que, ao me ajudar, você também pode ajudá-la. Ajudar todos eles. Você não gostaria de despertá-los? Com essas palavras, Lit parou as sombras. Significado. Estou muito perto de despertar, assim como Kala estava antes de mim. Só não sei como minha vida está prestes a terminar. O corpo de Pilard ainda estava danificado, mas agora que a energia escura havia recuado, ele se sentiu renascido. O protetor me contou sobre seus experimentos. Estou me oferecendo como sujeito de teste. Não tenho nada a perder, enquanto você tem tudo a ganhar. Tudo que você aprender comigo, você pode usá-lo para seus filhotes. Lit ponderou essa oferta. Os animais mágicos eram muito parecidos com os despertos, capazes de usar a verdadeira magia desde o nascimento. Ele nunca os experimentara por causa de seu vínculo com o protetor e os outros reis. Também porque bestas mágicas eram criaturas orgulhosas. Eles preferem morrer a se submeter. Gostaria de saber o quanto posso descobrir com um sujeito disposto a me informar o que funciona e o que não funciona. Lit pensou. Nunca assisti o despertar de outra pessoa. Se isso acontecer com Tista durante a academia, eu posso usar o conhecimento para controle de danos. Combinado. Lit disse enquanto ajudava Pilard a se levantar e curar suas feridas. 2 regras. Primeiro, faça outra brincadeira comigo e eu mato você. Não se preocupe, eu aprendi minha lição. Você mexe com o flagelo, é enterrado. Segundo, brincar com minha irmã foi uma péssima jogada. Vai custar-lhe um par de costelas. Antes que o Crush pudesse responder, o punho de Lit bateu em sua caixa torácica como uma marreta, forçando-o a emitir o primeiro de muitos gritos de dor. Capítulo 332, Novo Trabalho 1. Lit passou os dias ensinando Tista e as noites ensinando ou experimentando Pilard.
Ao contrário das expectativas de Crush, ele estava ainda mais atrasado do que Tista no processo de despertar. Quem precisa de mágica quando você tem esses bebês? Pilar costumava dizer enquanto flexionava seus enormes músculos. Ele nunca gostou muito de mágica, preferindo dominar seus inimigos com pura força bruta. Lee teve que literalmente ter algum senso comum nele para forçar Pilar a praticar magia, seguindo o mesmo programa de treinamento que ele havia preparado para sua irmã. No final do inverno, o núcleo do Crush havia melhorado aos trancos e barrancos. Talvez fosse porque os animais mágicos eram naturalmente sintonizados com a magia, talvez por causa dos experimentos de Lee com Pilar para ajudá-lo a sentir a energia do mundo, ou talvez fosse apenas a morte ser um motivador incrível. Pilar não mentiu para ele. Lee podia ver com a visão da morte que seu sujeito de teste tinha cerca de 1 ano para viver, e Lee nunca perdia a oportunidade de lembrá-lo. Quando o primeiro dia da primavera chegou, Tista e Lee foram juntos para a Academia Grifão Branco. Qual é a única regra da academia? Lee perguntou a Tista pela enésima vez nos últimos 3 meses. Existem apenas 3 tipos de estudantes lá. Aqueles que me sugam para entrar nas minhas calças, aqueles que fazem isso para entrar nas suas e então lá está eu. No começo, Tista pensou que Lee estava apenas sendo um desmancha-prazeres, mas depois de falar com Fria, ela não tinha tanta certeza. Boa garota. Vejo você na sala de aula. Lee bagunçou o cabelo dela antes de ir ao escritório do diretor para receber o anel e as tarefas do dia. Ele encontrou uma surpresa agradável quando entrou pela porta. Fria, Kila. Prazer em vê-las novamente. O que vocês duas estão fazendo aqui? Perguntou Lee. Lady Kila decidiu cursar o 5º ano novamente. Marta explicou. A maga Fria se ofereceu para servir como professor assistente, assim como você. Kila havia crescido bastante. Ela agora tinha 6 metros de altura com cabelos castanhos na altura dos ombros. Apesar do tônico devastor e do crescimento, ela ainda parecia incrivelmente frágil. Seu corpo estava quase tão magro quanto quando se conheceram, sua pele era doentia. Lee sabia que passara o último ano como reclusa, raramente saindo de seu quarto. Para alguém que até alguns meses atrás tinha problemas para manter a comida baixa retornando à academia, foi um grande salto. Você saberia se tivesse nos visitado uma vez durante o inverno. Fria estalou a língua. Ela parecia estar com muita raiva. Estava ocupado. Lee rosnou de volta antes de se virar para Kila. Você tem certeza, pequenina? Ele perguntou enquanto acariciava a cabeça dela. Lee ainda tinha problemas em vê-la assim. Isso lembrou seus limites. Mesmo quando ele dera tudo de si, Lee ainda era incapaz de ajudá-la. Ele era apenas um curandeiro, não um milagreiro. Tenho certeza, obrigado. Com aquele toque familiar, Kila finalmente sorriu. Era um pequeno sorriso forçado, mas ainda era melhor que nada. Se alguém te incomodar, me chame e eu mato. Marta pigarreou alto. Ele podia apreciar o sentimento, mas não a maneira como foi expresso. Não literalmente. Lita esclareceu, fazendo Marta sentir com alívio. Vou tirar tantos pontos deles que eles gostariam de estar mortos. Marta empalideceu enquanto Kila ria. Os 3 deixaram o escritório do diretor e finalmente conseguiram falar livremente. Eu menti lá. Eu realmente posso matá-los, se você quiser. Kila sabia que ele não estava brincando, mas não parava de rir quando pensava no rosto de Marta. Não se preocupe comigo. Fria só aceitou o papel de assistente para poder atuar como minha dama, esperando dentro da academia. O quê? Lee deixou escapar surpresa. Não é a mesma coisa que você está fazendo por sua irmã? Fria perguntou. Quero dizer, se fosse possível trazer um parente, todos aqueles bastardos o fariam. Como assistente, posso teleportar de um andar para outro e passar um tempo com ela. Minhas razões são completamente diferentes das suas. Lee balançou a cabeça. Essa foi minha melhor e única opção real. Até completar 16 anos, tenho muitas restrições. Em casa, eu só podia perder meus dias caçando animais ou pequenos criminosos.
Preciso do dinheiro, dos méritos e dos recursos da academia. Para mim e minha família. Você não poderia ajudar seus pais na fazenda. Tenho certeza de que eles gostariam de passar mais tempo em sua presença. Kila perguntou. Eu já fiz isso no passado e nunca acaba bem. Meu pai está feliz no começo, mas depois se sente inútil. Seus trabalhadores não têm nada para fazer e temem perder o emprego. O mesmo acontece com a mãe. É bom ter alguém por perto que pode fazer em um segundo que você leva horas, mas depois de alguns dias, você encontra muito tempo livre. Aran não os mantém tão ocupados, o trabalho deles ainda é a vida deles. Fria e Kila permaneceram atordoadas por um segundo. Sendo mágicos, havia muitas coisas que eles podiam fazer em tão pouco tempo. Eles nunca pensaram em como um trabalho simples poderia ser importante o suficiente para definir a existência de alguém. O trio se separou. Lita estava encarregado dos princípios de magia avançada pelo 4º ano, enquanto Fria e Quila estavam ocupadas com a criação mágica no 5º andar. Lita teleportou na frente da sala de aula. As lembranças de seu primeiro dia na academia inundaram sua mente. Ele atravessou as portas duplas para encontrar exatamente o que esperava. A sala de aula estava barulhenta, pois Marta ainda não entregara as cédulas. Pequenas panelinhas já haviam se formado. Alguns estavam apenas conversando enquanto outros odiavam plebeus e nobres menos poderosos. Infelizmente, Tista estava entre uma pedra e um lugar duro. Pelo que Lito podia ouvir com sua audição aprimorada, um grupo de garotas estava tentando envergonhá-la, enquanto um grupo de garotos a oferecia proteção em troca de entretenimento. Que pequena merda de exibição você é! O líder do bando era uma garota loira, plana como uma prancha e muito mais baixa que Tista. O que ela faltava em físico, ela inventou em atitude. Por que você não veste sua túnica? Você é uma vergonha para todos os estudantes do Grifão Branco. O uniforme deve nos fazer sentir empoderados, e não parecer com putas. Ela disse enquanto apontava para o peito generoso de Tista. As outras garotas riram ou se juntaram a ela, colocando palavras cruéis em sua vítima. Os meninos estavam gostando do show, discutindo o corpo de Tista como se ela nem estivesse lá. Gostaria de saber quantos professores já tiveram um gostinho daquele corpo e rosto bonitos para se abaixar a ponto de admitir uma bruxa velha como você. Com 16 anos, Tista estava de fato velha para o 4º ano. Ela fora aceita por causa de seu talento e porque entre Balcor e Nalear, o Grifão Branco já havia perdido muitos magos. Tista tentou responder, indignada com essas palavras, mas a loira deu um tapa forte assim que Tista tentou se levantar. Continua no próximo.